Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, o professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Vamos iniciar hoje nossa aula 4 com conteúdo de sequência, tá ok, galerinha? Então bora lá, bora ver isso aí? Olha só, sequência é todo conjunto ou grupo do qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, como mostram os exemplos a seguir. Então quando a gente vai ver isso aqui, ó, acho que já está funcionando. Bora lá. Eu tenho lá STQQSSD. Outra forma de você colocar uma representação, os meses do ano, JFMA, MJ, tarará, até dezembro. Outra forma, né? Olha lá, círculo, quadrado, triângulo. Aqui quando tem 5 lados é o pentágono. Aí começa de novo, círculo, quadrado, triângulo e assim segue a sequência. E a sequência dos números naturais positivos. Observa que eu tenho aqui, às vezes cai em questão de raciocínio lógico, ou aparece pra gente, uma sequência dessa, ó, STQQSS, qual é a próxima letra? Aí eu tenho que sacar, por exemplo, que é D, porque isso aqui são dias da semana. Aí você fazer a correlação disso daí. Lá em raciocínio lógico, para concurso, que aparece isso. A mesma coisa pode aparecer para você em meses de ano, em círculo e tudo mais, beleza? Então bora lá. Para facilitar o entendimento e a organização ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Então tá aqui, ó, só mesmo uma, burocracia que a gente normalmente coloca, que é uma sequência de números ímpares negativos. Então aqui eu tenho os ímpares, né? Olha lá. Temos ímpares negativos. Depois aqui eu tenho os números naturais, certo? Com logicamente positivos. Depois eu tenho os pares, olha lá, 2, 4, 6, 10. Ou posso falar também que é múltiplo de 2, que também é a mesma coisa. E aqui eu vou ter o quê? 10, 15, 20, 30. São múltiplos de 5. Aqui tem uma ordem, né? São todos múltiplos de 5. Mas aqui, 10 e 5 tem um fator de 5 e depois um fator de 10. É uma sequência de números múltiplos de 5 e maiores que 5, menores que 35. Se eu for considerar todos os múltiplos de 5, aqui está faltando um número, né? Que é qual? 25. Beleza? E aí eu tenho uma sequência infinita. O que eu vou representar? Vou colocar minha sequência lá e posso colocar lá os 3 pontozinhos. Beleza? E aí eu vou ter direto no exemplo, olha lá. Uma sequência infinita aqui, ó. Crescente ou uma sequência numérica infinita decrescente, tá certo? Aí, no caso, considerando que eu posso pegar também os números negativos. Tá, como é que eu represento normalmente de forma genérica? Olha lá, é a forma genérica de cada um desses elementos. Eu posso falar assim, ó, que o meu primeiro elemento, ele vai ser o A1, o segundo vai ser o A2, o terceiro vai ser o A3, o quarto vai ser o A4, e assim sucessivamente. Até o meu último elemento, como eu não sei quem ele é, eu chamo de AN, olha lá, AN. Esse é um exemplo de sequências numéricas que estão dispostas em uma determinada ordem pré-estabelecida, beleza? E aí eu tenho, olha lá, as situações que nós vamos ter aqui, ó. Para a letra A, 1, 3, 5, 7, alterando de 2 em 2. Letra B, 5 menos 1, menos 7, menos 13. Aqui eu estou alterando de 6 em 6, só que subtraindo, tá certo? Agora aqui, ó, 3, 30, 33, 300, ou seja, são aqueles com base 3, tá certo? Aqui, ó, múltiplos de 3, só que esse múltiplo de 3 não é qualquer múltiplo. Aqui já vai ser 3, 9, eu estou levando ao quadrado. Se eu levar ao cubo, levar o 9 ao cubo, o anterior ao cubo, vai dar 81. Se eu colocar o anterior, que é 81 ao quadrado, vai dar 6561. Deu para sacar? Já é uma sequência mais complexa, né? Depois uma questão uma aqui meio que aleatória, 10, 12, 18, 19, tá vendo aqui, ó? Aqui variou 2, aqui variou 6, aqui variou 1. Aqui já é uma sequência bem aleatória. Os outros todos têm uma sequência, uma razão de ser, vamos dizer assim, né? Agora aqui não tem uma razão de ser, de você identificar como é que é a minha sequência. Então, no primeiro caso lá, na letra A, o que foi feito? Só somou 1, ou só somou 2, tá? Porque são os ímpares, né? Então, tem que somar 2 para ir para o próximo ímpar, beleza?
No caso aqui da letra B, eu diminuí 6. No C, o próximo elemento aqui seria quem? 303. O outro seria qual? 333. Tem uma certa ordem, uma certa sequência. Não só numérica, tá? Pode ser uma outra regra que tenha sendo imposto à minha sequência. No caso aqui, ó, o primeiro é 3, o segundo é o anterior ao quadrado. Aí fica 9. 81 seria o 9 ao quadrado, daria 81. 6.561 seria 81 ao quadrado. E assim vai. Só que o E não tem uma ordem correta, beleza? Então a gente fala assim, ó. Agora vamos nessa sequência, nota-se que para obter o número 3 é somado 2 ao 1. Para obter o número 5 é somado 2 ao 3. E para obter o número 7 é somado 2 ao 5. Ele está falando do exemplo A, que é esse aqui, né? Dessa forma, entende-se que o número 3 é dependente do número 1. O número 5 é dependente do número 3. E o número 7 também é dependente do número 5. Nesses casos, dizemos que a sequência ela é recursiva. Eu preciso do termo anterior, tá ok? E é por essa recursividade que eu vou desvendar da onde está vendo essa origem. Aí eu começo a analisar o quê? As variações entre os meus números. E aí eu consigo perceber aquela regra que vem se repetindo. Ou seja, eu percebo a recursividade que está gerando a minha sequência. Fechou? Vamos lá para a próxima, então. Aqui nós já falamos, só que aqui, ó, um detalhe. Aqui, ela é uma questão de lógica, matemática, porém, ela não segue uma ordem numérica. Então, ela é não recursiva, tá certo? No caso aqui, ó, é porque ela começa pela letra T. Ela não tem uma ordem numérica para isso. É uma ordem que a gente chama lá na lógica de uma ordem lógica matemática. Porém, a lógica matemática ela vai interpretar também por outros valores que não é só por letra, ou só por número. E aqui no caso seria o T. São números que começam com a letra T, tá certo? Vamos lá? Aí eu vou ter aqui, ó, outro exemplo, que eu falei para vocês, que era o dos elementos elevado ao quadrado. Já apresentei, não precisa mais, né, ler sobre isso. E aí vamos lá. Quando a gente vai falar das sequências, eu vou usar os termos A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Se eu, observa aqui, o meu 0 é o meu A1, o meu 1 é o meu A2, o meu 2 é o meu A3, o meu 3 é o meu A4. Aqui, olha, por mais que eu comece 0, 2, 4, 6, 8, 10, eu não vou precisar colocar A0, A2, A3, no caso aqui era o 4, né? A4, não preciso colocar isso. Porque esses números pequenininhos aqui, ó, eles vão indicar a posição do meu elemento. Então, a gente chama esse nzinho de índice. Então, eu vou ter o meu índice, e esse meu índice, que no caso começa normalmente em 0, vai ser o A0, quem é? Depende da minha sequência. Quem é o A1 depois? Depende da minha sequência. A2, depende da minha sequência. Rogério, posso começar por A1 direto? Pode. Normalmente, inclusive, a gente começa por A1, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa. 0, 3, 6, 9. Esse aqui, o 0 vai ser o A1, o 3 vai ser o A2, o 9 vai ser o A3, e assim sucessivamente. Se eu quiser saber o próximo termo de cada uma das sequências, aqui vai ser quem? Na sequência 1 vai ser o 4. Aqui está variando de 2 em 2, então aqui vai ser o 12. Aqui está variando de 3 em 3, então vai ser o 18. Beleza? Qual padrão você descobriu em cada uma das sequências? Que está variando o número, né? No primeiro caso é o número 1, depois somando 2, depois somando 3. Bem simples, né? Não tem segredo. Vamos pensar junto. Qual o próximo termo de cada sequência? Nós já fizemos lá. Notamos que a primeira sequência é formada pelos números naturais, positivos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois do meu 4, vai vir um 5, depois vai vir um 6, assim sucessivamente. A mesma coisa aqui, é só a resolução da minha questão. Opa, bora passar direto. Agora, olha só. Quando eu tenho uma sequência que está variando 2, eu posso pegar o meu último valor e simplesmente somar 2. Acabou a questão. Se fosse 3, eu posso pegar o último valor ou a última constante e somar o quê?
3. Pegar aquele valor por último e somar o que está variando, que eu já percebi qual é a variação que ele vai sofrer. Beleza? É só jogar direto, ok? Então, bora lá. Observe os seguintes exemplos. Olha o que fala a questão. Em um jardim, o canteiro de rosas possui formato triangular, onde as mudas foram plantadas da seguinte forma. Na primeira fileira foram plantadas 2 mudas, na segunda 4, na terceira 8, na quarta 16. Sabendo que há mais 2 fileiras nesse canteiro e que o padrão das fileiras é mantido, quantas mudas de rosas podem ser plantadas na quinta fileira e na sexta fileira? Ora, existe uma sequência aqui, a figurinha, para a gente observar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2, depois eu tenho o quê? 4, depois eu tenho o quê? 8, e depois eu tenho o quê? 16. Se você observar, esse 2 está 2 elevado a 1. Esse 2 está 2 elevado ao quadrado, que é 4, né? O 8 seria 2 elevado à terceira. O 16 seria o quê? O 2 elevado à quarta. E aqui, esse cara aqui, logicamente, ele vai ser o quê? 2 elevado a quê? A 5. E aqui, 2 elevado a 6. Fontenelle, como é que você sabe disso? Simples, meu caro. Basta você observar que nesses casos aqui, o meu 4, o que ele é? Ele é 2 vezes 2. O meu 8, o que ele é? 2 vezes 2 vezes 2. O meu 16, o que ele é? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? E aqui, ó, só para a gente fechar essa questão. Aqui vai ser 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Se 2 à quarta é 16, 2 à quinta vai ser o quê? 32. E 2 à sexta vai ser o quê? É o dobro de 32, 64. Pronto. Fechamos essa ideia de sequência, beleza? Então, galerinha, fica com Deus, até a próxima e até mais. Fui!